Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Vamos então fazer a questão 1 da lista, tá? Uma questão que pede para a gente provar que os segmentos de uma reta que une os pontos médios dos lados de um triângulo qualquer o dividem em 4 triângulos de áreas iguais. Dica: sem perda de generalidade, posicione um dos vértices do triângulo na origem do sistema de coordenadas e um dos lados do triângulo sobre um dos eixos. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui, pessoal. Eu coloquei um triângulo, tá? Onde um dos vértices é A e um dos vértices, né, é A aqui na origem do sistema, no 0, 0, e um dos vértices está sobre o eixo X. Isso faz com que o lado AB fique sobre um dos eixos, tá? Isso vai facilitar, porque aqui eu já tenho o ponto 0, 0 e aqui eu tenho o ponto XB0, tá? Isso não faz eu perder generalidade na minha demonstração, porque esse plano cartesiano poderia ser posicionado de qualquer outra maneira, tá? Então, eu estou realmente demonstrando para qualquer triângulo. E eu estou colocando um ponto C aqui, que eu não sei onde está, eu vou chamar de XC, YC, estou generalizando. Esse triângulo não é um triângulo particular, não é equilátero, não é retângulo necessariamente, pode ser também. E aí, eu vou colocar os pontos médios aqui, tá? Então, o ponto médio entre AC eu vou chamar de M, o ponto médio entre BC eu vou chamar de N, e o ponto médio entre AB eu vou chamar de P, tá? Então, eu tenho M, N, P. A ideia é tentar demonstrar isso aqui com as ferramentas algébricas que a gente acabou de aprender da geometria analítica. Ok? Eu poderia demonstrar isso de uma maneira mais geométrica também, é possível. Mas vamos tentar exercitar a geometria analítica. Então, antes de mais nada, eu vou definir quais são as coordenadas de M, N e P. Tudo bem? Então, vamos lá. Como são pontos médios, basta eu fazer a fórmula de ponto médio para cada um desses caras aqui. Então, vamos lá. O ponto M, ele é o ponto médio entre A e C. Então, ele vai ser 0 mais XC sobre 2 e 0 mais X, 0 mais YC sobre 2. Essas são as coordenadas do ponto M. As coordenadas do ponto N seriam entre B e C, eu tenho XB mais XC sobre 2 e eu tenho YC sobre 2. E as coordenadas do ponto P seriam são XB sobre 2, né, XB mais 0 sobre 2 e 0 mais 0 sobre 2, 0. Ok? Se eu não fiz nada errado, essas são as coordenadas de M, N e P. Ok? Beleza. E aí o que acontece? Eu vou dividir então o meu triângulo em 4 triângulos. Vou chamar aqui de triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Eu quero provar que as áreas desses 4 triângulos são iguais. Então, eu vou aplicar a área de triângulo, por aquela fórmula do determinante, para cada um desses 4 triângulos, ter um pouquinho de paciência para mexer com as letras, mas perceber que elas são iguais. Tá? Então, só escrevendo aqui, o triângulo 1 é o triângulo. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. O triângulo 1 é o triângulo AMP. O triângulo 2 é o triângulo MNP. O triângulo 3 é o triângulo CMN. E o triângulo 4 é o triângulo BNP. Ok? Então, eu vou aplicar a área
né, pelo determinante para cada um desses triângulos, utilizando as coordenadas 0, 0, xb0, xc, yc, e as coordenadas xc sobre 2, yc sobre 2, xb mais xc sobre 2, yc sobre 2, xb sobre 2, 0. Ok? Então, vamos lá para a próxima página. Então, aqui na outra página, a gente vê os triângulos, né? Como a gente definiu, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E as áreas de cada um deles. Então, pegando aquela ideia das coordenadas, eu tenho que a área do triângulo 1 aqui, do triângulo AMP, por exemplo, né, que eu chamei de triângulo 1, tá? A área do triângulo 1 aqui, ela é metade do módulo desse determinante aqui. Da mesma forma, a área do triângulo 2 é metade do módulo desse determinante. A área do triângulo 3 é metade do módulo desse determinante. A área do triângulo 4 é metade do módulo desse determinante. Tá? Tem que ter um pouco de paciência com as letras, mas não é difícil, é trabalhoso, certo? Então, na verdade, o que eu tenho que provar aqui é que os determinantes têm o mesmo valor em módulo, porque depois eu vou multiplicar todos eles por meio. E aí, se os determinantes têm o mesmo valor, o 1, 2, 3 e o 4, quer dizer que a área desses triângulos também tem o mesmo valor. Então, a ideia é calcular cada um desses determinantes e mostrar que eles valem a mesma coisa. Então, eu fiz um tratamento totalmente algébrico. Eu determinei as coordenadas a partir da modelagem que o exercício me sugeriu. Fiz, né, todas as coordenadas, criei os triângulos e vou aplicar a área do triângulo da maneira algébrica, como a gente viu quando a gente estudou alinhamento entre pontos. Então, aqui eu tenho, portanto, o determinante 1, o determinante 2, o determinante 3 e o determinante 4. Se eu mostro que eles em módulo têm o mesmo valor, eu estou mostrando que os triângulos têm a mesma área, né? Então, vamos fazer pelo menos 2 aqui e depois o resto vocês conseguem conferir. Vamos fazer esse primeiro aqui. Eu tenho, então, 0, mais 0, mais 0. Esse aqui está tranquilaço de fazer o determinante. Depois eu tenho menos xb sobre 2 vezes yc sobre 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho menos xb yc, aí 2 vezes 2, 4, menos 0 e menos 0, menos 0. Ou seja, o determinante é só isso aqui, tá? Em módulo, ele aí na verdade depende do valor de xb e de yc, ok? Eu teria que pegar o módulo disso aqui para poder ver qual que é, para poder calcular a área depois. Vamos pegar um outro aqui só para a gente conferir. Então, se o determinante desses outros três aqui tiverem esse mesmo valor em módulo, né, a menos de um sinal, vai dar tudo certo. Pegando esse aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Vamos tentar calcular ele. Eu tenho aqui xb vezes yc sobre 2, mais 0, menos xb sobre 2 vezes yc sobre 2, o que vai dar xb yc sobre 4, mais menos 0, menos 0. Então, eu tenho que fazer só essa diferença aqui. Eu acho que eu estou em cima da minha cabeça, então eu vou fazer aqui em cima. Deixa eu só ver se eu não estou... Não, está tranquilo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho xb, yc. O mínimo múltiplo comum seria 4. Então, eu tenho 2 vezes xb, yc, menos xb, yc. Então, eu teria xb, yc sobre 4. Vejam só que esse determinante e esse determinante, eles são diferentes só pelo sinal. Então, em módulo, eles têm o mesmo valor. A mesma coisa vai acontecer para esse, a mesma coisa vai acontecer para esse. Ou seja, quando você calcular qualquer um dos 4 determinantes,
você vai chegar em xb vezes yc sobre 4, mais ou menos, mas aí não importa, porque eu vou calcular o módulo, ok? Então, com isso, eu consegui provar que, modelando a situação da maneira como o exercício sugeriu, eu vou ter o triângulo original dividido em 4 triângulos de mesma área, porque quando eu calculo a área com as coordenadas dos pontos genéricos, eu chego exatamente no mesmo valor, ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.